eu gostaria de convidar Lucas Húngaro. O Lucas é desenvolvedor de software desde 2001. Atualmente trabalha na GoNow. Durante os últimos 3 anos, ele resolveu problemas e implementou aplicações e bibliotecas utilizando tecnologias como MySQL, MongoDB, CountDB, Redis, OpenID, Sinatra, Rails e outras coisas legais. Em sua palestra, o Lucas abordará o tema Passando o Conhecimento Adiante. Eu deixo vocês com o Lucas. Oi, obrigado. Eu vou ficar aqui mesmo. Beleza. Oi, obrigado. É isso aí, galera. Está todo mundo... acabou. Tava todo mundo ouvindo uma música legal aí, mas agora todo mundo tem que me ouvir, né? Eu vim de laranja, eu sei que o pessoal já estava me zoando ali embaixo, quem estiver me zoando. Me falaram já que é minha roupa, meu uniforme de apresentação, esse aqui, né? Porque no Devin Sample eu estava exatamente a mesma roupa, então não é, mas tudo bem, pode me zoar. Eu sou pobre, é isso aí. Eu gosto muito dessa camisa da Holanda, eu comprei antes da Copa, então acho que eu não dei muita sorte, não. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Minha palestra, né? Para resumir o título dela, eu sempre coloco, ela é uma miscelânea, ela tem vários temas, então, para resumir, eu sempre coloco coisas que aprendi e quero passar adiante. Isso eu vi com acho que a maioria conhece aqui, o Jamie Oliver, chefe de cozinha, cozinheiro e tal. Ele fala, ele tem os livros dele e ele sempre fala, né, que para você aprender a cozinhar, aprender as receitas e passar adiante. Aí eu tirei isso daí, né? Passando adiante o conhecimento que eu tive nesses últimos 3 anos trabalhando com Rails e Ruby em produção. Bom, essa aí é basicamente minha tag cloud. As coisas que eu gosto bastante de tecnologia, sou um fanboy da Apple mesmo, assumido, não tem jeito. Entrei no campo de distorção do tio Jobs e não teve mais jeito, aí você não sai mais. E aí mexo com programação Ruby, outras linguagens que eu já mexi, Java, .NET, um pouquinho de Erlang, Python, então é bom para ir dando para aprender um pouquinho e conhecendo outras coisas, né? Bom, minha palestra vai ser basicamente dividida em 2 partes. Tá? A primeira, eu vou falar principalmente de algumas bibliotecas, alguns plugins e gems que eu já utilizei bastante e gostaria de compartilhar com vocês, né, falar da minha experiência com elas. Também vou dar algumas dicas, por exemplo, com caching, técnicas de caching. E a segunda parte vai falar mais sobre técnicas de codificação mesmo, vai ser mais sobre como evitar o que eu vejo hoje como o maior problema de desenvolvimento de software, que eu não acho que seja performance ou escalabilidade, a gente tem ótimas soluções para isso, mas em todas as tecnologias que eu já utilizei e todos os softwares que eu já fiz, o problema sempre acaba sendo manutenção de código e a curva, né, ascendente do tempo que você leva para implementar novas features. Então, o maior problema é sempre esse, é o código legado, código ruim, sem especificação, que acaba cada vez mais tornando lento o processo de você adicionar coisas no código, de fazer debugging, de achar bugs. Então, essa parte de código é para como alcançar um código mais flexível para evitar esse tipo de problema. Então, aqui a primeira parte, tá? Os serviços e bibliotecas, coisas que já usei e recomendo. Primeiro lugar, esqueci de mudar a cor do texto, né? Muito bom, ficou preto. Primeiro lugar ali, para achar gargalos de performance e otimização, eu vou falar, aí vocês conseguem anotar aí, um plugin chamado Bullet, tá? Que consegue analisar a performance da sua aplicação, banco de dados. Tem o Query Reviewer. O Query Reviewer é muito bom, porque ele vai fazer isso para você. Ele instala lá uma divzinha em cima da sua aplicação, e quando executa as queries, ele vai te falar, dar um explain, falar onde está lento, quais foram os tempos de execução de queries, o que demorou demais ou não. Ele põe amarelinho, vermelhinho, para você dar uma olhada. E o Rails Indexes, tá? Que é um plugin muito bom, que ele adiciona umas rake tasks
para você, quando você executa, ele dá uma passada pelo seu código, pelos finders, e vai te mostrar onde estão faltando índices. Ele até cria migration para adicionar índices. Então, assim, é uma coisinha automática, claro que ele não resolve todos os problemas, mas já é uma ajuda, né? Então, ele começa e já te dá um empurrãozinho ali para resolver alguns problemas de performance de queries. Outra parte é a parte de cache, tá? Que aí, assim, esses são o Casket, é um plugin, uma gem, plugin, tanto faz, que vai te dar um cache automático. Um tempo atrás tinha o Cache Money, feito pelo pessoal do Twitter, eu usava ele, mas ele ficou meio abandonado, e eu dei uma olhadinha no Casket. Basicamente, ele vai colocar no cache para você automaticamente a maioria dos finders padrão que você faz. Se não descer para SQL, quando você passa para SQL, ele já não faz. Mas os finders padrão, ele já vai cuidar do cache, da expiração para você. Então, é uma boa mão na roda para você começar com cache também. E aí tem o Cache, que é uma gem que eu conheci recentemente. Ele é basicamente um wrapper, né, pro caching do Rails, para o Rails.cache lá, para resolver alguns problemas como Dogpile Effect, né, que é enquanto você está fazendo o cálculo para colocar no cache, vem outra requisição, que é o cache, aí ele não tem o que devolver, ele faz o cálculo de novo, e vem várias requisições, ele vai calculando várias vezes, então é um negócio que pode derrubar a sua aplicação, com certeza. Ele tem internacionalização em cache, versionamento, é uma gem muito boa essa daí, é um negócio que eu sempre procurei, eu queria fazer, mas aí fazia uma solução ali só dentro da aplicação, tal, e quando achei ele, achei muito bom. E para profiling tem o Oink, que basicamente vai fazer o seguinte. Ele vai fazer um parsing do seu log, do log da sua aplicação, e vai mostrar para você coisas, por exemplo, depois de uma requisição, qual foi o total de uso de memória que você teve, qual era o PID, e aí ele dá um breakdown dos objetos que foram instanciados durante o request. Tá? Então, ali você vê total e cada tipo de modelo que foi instanciado. Então, é uma boa para você ver requisições que estão subindo coisa demais, que estão subindo, às vezes, muito objeto que você não usa, por causa de algum include que você não precisa e está lá. Então, esse plugin é bem recomendado. Uso ele há bastante tempo já. Aí está aqui o negócio do cache, que eu esqueci de mudar de novo o texto, mas tudo bem. Versionamento, Dogpile Effect, caches interdependentes. Você pode fazer um cache que depende do outro. Quando um expirar, o outro expira também. Tem várias features bem interessantes. Aí está o URL embaixo, não sei se vai dar para ver. Mas está no GitHub, CACHY. Tá? Master Slave. Uma dica que fica é sempre use Master Slave. Tá? Um dos primeiros gargalos da aplicação, até hoje, todas que eu vi, é banco de dados. Banco de dados começa a gargalar, você escreve muito. Eu tinha uma aplicação que eu trabalhava há um tempo atrás, que era muita escrita, e aí de vez em quando ele fazia algumas leituras pesadas. Então, quando a gente colocou no Master Slave, deu uma desafogada assim, imensa, praticamente deu um alívio de muito tempo para a gente conseguir otimizar a arquitetura da aplicação, né? E aí o plugin que eu recomendo para isso chama DB Charmer. Tá? Que ele faz bem automático, é bem tranquilo. Dá para você customizar quando você quer que o modelo vá no master, no slave. Para filas, esse aqui eu acho que é das bibliotecas que eu falei aqui hoje, de longe a que eu mais recomendo. Assim. É sensacional isso, eu acho que já teve a palestra hoje aqui sobre esse tema, quem estava aqui viu. A gente usava, é muito comum hoje o pessoal usar o Delayed Job, porque ele é bem fácil, né? Ele é meio drop-in. Você coloca lá, ele usa seu banco de dados, roda uma migration e vai jogando as coisas lá, chamando o send later e mandando os métodos em background. Só que, como eu acabei de falar sobre o Master Slave aqui, em geral, o banco de dados é um gargalo já. Então, você não vai querer colocar mais uma coisa para entupir o uso do seu banco de dados ali. Então, o Delay Job acaba acontecendo isso. A gente já tinha um uso muito intenso do banco, a gente acabava atrasando a fila por causa disso. Em geral, eu ouço o pessoal falando,
Delay job é muito fácil, o Haskell eu estou adicionando uma dependência a mais, estou adicionando Redis, aí eu tenho que colocar monitoramento nos meus workers e tal, mas é um custo bem baixo, tá, pelo benefício que ele te dá. Quem já viu a palestra hoje mais cedo viu isso. O que eu mais gosto nele é que ele é feito para ser fácil de monitorar e de escalar, né, ao contrário de outras soluções, principalmente baseadas em bancos de dados. Então ele tem esse esquema de monitoramento já nele incluso, então, que fica muito fácil de você ver o que está acontecendo, o status de cada worker, o que falhou, o que passou, se você está precisando de mais workers ou não. Então, ele é bom por causa disso. Monitoramento, tem arquitetura de plugins flexível, você pode adicionar plugins. Tem plugins para scheduling, por exemplo, que você adiciona, ele adiciona duas abinhas a mais ali nesse adminzinho do Haskell, que vem mostrando para você para quando que está agendado aquele job para ser feito, o que falhou, quando que ele vai ser tentado novamente. Então, isso dele ser extensível com plugins é ótimo também, o que não acontece com outras bibliotecas que a gente usa para fazer fila, muitas vezes. Aí tem 3 cuidados que tem que tomar com ele. Quando você enfilera alguma coisa, ele serializa aquilo para JSON. Então, o que acontece? Você não consegue passar um objeto Ruby, tá? Porque não dá para fazer um dump para JSON. Então, muitas vezes o que você tem que fazer é passar um ID de um objeto, aí quando chegar lá no worker, você vai reinstanciar esse objeto e trabalhar em cima dele. E uma coisa que aconteceu já, que a gente bateu bastante cabeça, foi um negócio de símbolos. Quando você passa um símbolo Ruby para JSON, ele volta como string, na hora que você dá volta o dump para formato Ruby. E aí o que acontece, às vezes, o hash, se você não está usando aquele hash com acesso indiferente lá, tal, ele não vai achar a chave. Então, você tem que tratar as chaves de hash, por exemplo, quando traz ele de volta. Tá? Outro, que é importante em qualquer sistema de fila, tarefas que antes eram seriais vão passar a ser paralelas. Então, acontecia assim, eu registrava uma atividade de um usuário no site, e em seguida disparava para montar o feed de atividades de quem segue ele. Acontecia que, antes isso acontecia em sequência, quando era síncrono. Disparava uma atividade, disparava o feed. Quando a gente passou para síncrono e coloca, por exemplo, 10 workers pegando da fila e trabalhando, você passa a atividade e passa o feed. Às vezes montava o feed antes de registrar a atividade. Então, assim, a gente não estava usando prioridade, dá para você usar prioridades também, isso resolve. Mas você tem que tomar cuidado com isso, de, às vezes, a ordem da execução. Quando você está num processo preso à ordem de execução, quando você bota numa fila que executa tudo em paralelo, você pode ter problemas. Outra coisa é o locale. O que acontece? Quando você, no worker, sobe o environment do Rails, ele vai subir com o locale padrão. Então, ele pode subir com o inglês, por exemplo. Então, se você está usando para mandar e-mail, um cara que está usando o site em português, vai lá, faz alguma ação que dispara e-mail, ele vai pegar, subir o environment do Rails em inglês e mandar o e-mail em inglês para esse cara. Então, o que acontece? Quando você enfileira, é bom sempre passar o locale da aplicação que o usuário está logado atualmente. Uma dica em relação à arquitetura é o seguinte, o que sempre deu muito certo para mim, pensar na sua aplicação web como se fosse uma view de banco de dados. Tá? Ele o máximo que você puder fazer fora do processo, fazer de forma assíncrona e fazer apenas leitura, melhor. Então, a sua aplicação, quanto mais ela só lê, menos você deixar para escrever na aplicação mesmo, no código de controller, de modelo, melhor. Então, utilize bastante filas, bastante caching e, nos casos em que isso cabe, o server push, que é Comet ou WebSockets e coisas desse tipo. Então, diminuir o processamento síncrono ao mínimo. Quanto menos processamento síncrono, melhor. Uma outra dica que fica é sobre Cloud Computing, que eu coloquei muito cuidado com hype. Eu acho Cloud Computing muito legal, só que eu acho que também a gente às vezes empolga demais com hype. E nem é ruim, porque se a gente não empolgasse, a gente podia estar aqui na COBOL-Conf hoje, talvez. Mas então, é bom porque a gente pega a pilha com as coisas e sai implementando e tal, e vendo coisas novas. Mas qual é o problema do hype?
desinformação. O cara vê, nossa, que legal aquilo lá, vou sair fazendo tudo agora usando isso. Então, o que eu estou vendo muito é o pessoal colocando tudo em cloud. Tudo que vê na frente vai para a cloud. Isso é ruim. Cloud computing não é ruim, mas tem que se informar. Aí eu vou falar da Amazon, que é o que eu tive mais experiência usando a Amazon direto. Quais são os principais problemas que você tem? É o que o pessoal chama de noisy neighbors, que são os seus vizinhos que estão compartilhando a sua máquina, começando a fazer alguma coisa muito pesada na máquina. Então você começa a perder performance da sua. Latência e I/O dela, especialmente na Amazon, está muito alto. Por que acontece esses dois? Porque a Amazon, apesar deles negarem, isso se você der uma procuradinha rapidinha no Google, você vai ver, ela está super populada. Eles venderam acima da capacidade de hardware deles. Então, isso está sendo um problema bem grande, as máquinas estão sofrendo bastante com latência e I/O. Não cai, não acontece nada, mas a performance fica bem aquém do esperado. Pelo menos das vezes que eu utilizei ela esse ano, aconteceu isso. Eu esperava algo bem melhor e, no fim das contas, o custo, o que eu estava pagando por performance, estava sendo bem mais caro que outros tipos de hospedagem. Então, sempre analise caso a caso, evite fazer as coisas na empolgação e, mais importante, sempre faça benchmark. Antes de sair migrando tudo, vou migrar toda a minha aplicação, banco de dados, tudo para a Amazon. Faz um benchmarkzinho, só para ver se vai funcionar direito. Tá? Então, coisas que eu achei até agora muito bom utilizando em cloud da Amazon ou em outros provedores. Ambientes de staging, QA e homologação. Isso é muito bom porque você provavelmente não faz a homologação o tempo todo. Então, você pode subir uma máquina, subir um ambiente, fazer uma homologação, baixar. Então, isso diminui bem o custo. Processamento paralelo distribuído, principalmente em grandes lotes. Eu já ouvi casos, acho que, se não me engano, foi do New York Times, que ele tinha um grande arquivo para processar e colocar em forma digital. Ele subiu 1000 instâncias da Amazon, distribuiu tudo, fez tudo rapidinho, o que em 5, 6 máquinas que ele tinha lá fazer ia demorar meses. Ele fez tudo rápido, desceu todas e acabou. CDN, muito bom, tá? Utilizar principalmente lá, tem o S3 para fazer hospedagem de assets, é bem legal. Aumento instantâneo de throughput. Essa é a grande vantagem do cloud, né? Porque a gente gosta tanto dela. Você poder sobreviver a um dig effect mais facilmente. Então, você tem uma onda muito grande de acesso, você consegue subir um monte de máquina muito rápido e aguentar essa demanda. Coisas que eu não tive boa experiência em nenhum cloud até agora. Banco de dados e I/O intensiva. Tá? E aí eu não estou falando, a Amazon tem lá o storage especial deles para banco de dados, EDS, agora não lembro. Aí é outros 500, mas às vezes colocar banco de dados numa máquina cloud normal, subir ela lá e começar a colocar o seu banco de dados de produção. Isso até agora ainda não vi dar muito certo, não. Para ver mais sobre isso, tem essa URL, tá? Que é uma apresentação muito boa, falando sobre os problemas enfrentados na Amazon, pelo pessoal, esqueci o nome, pelo James Golick. Isso. James Golick, quando ele estava migrando a aplicação dele para a Amazon, ele fala dos vários problemas que ele teve porque ele escolheu hospedagem dedicada. Tá? Se vocês não conseguirem anotar agora, porque na minha tela esse slide é azul e aquele é roxo com preto, eu acho, mas tudo bem. Eu vou passar um gistzinho que tem todos os links que eu vou usar na palestra, ele tem aí no final e vai dar para vocês acharem. Então, agora a segunda parte, né? Vou falar sobre código eficiente e como padrões ineficientes podem te atrapalhar. O que eu estou falando aqui? Principalmente sobre maturidade. Conhecimento, tanto individual de cada um de nós, quanto da comunidade inteira, ele vai evoluindo. E a gente pode ver isso em várias coisas que a gente utiliza hoje. Se você olhar como você desenvolveu uma aplicação Rails há, 4 anos atrás e como você desenvolve outra. Só que essa maturação ela é lenta, né? Então, quais são os problemas que eu vejo hoje com o uso de padrões ineficientes?
Caching. Isso é uma coisa que eu saí perguntando para muita gente aqui no Brasil, não sei como isso é lá fora, mas o pessoal, a meu ver, negligencia, assim, porque pouca gente usa e muita gente que usa está usando de uma forma errada. Tá? O que acontece? Geralmente, você tem excesso de observers e callbacks, isso é ruim, isso tira a flexibilidade do seu domínio de objetos. Microgerenciamento, você fica gerenciando cada chavezinha, salvou, tira, expira, volta de novo. Isso não é bom também. Ele é ineficiente e ele induz a bugs. Tá? Acontece muitas vezes do cara ir lá colocar vou fazer um update attribute aqui por fora, ou dar um update por SQL, esquecer da chave de cache e acabou, já deu problema. Então, como resolver problema de cache? Algo chamado Smart Keys, né? Que foi o Thomas Lutke que primeiro descreveu esse problema do Shopify. Também conhecido como versionamento, fazer versionamento de cache. Como que isso funciona? Deixa eu ver. Aí, vamos lá. Nesse código aqui, por exemplo, eu quero pegar, esse usuário tem uma coleção chamada termos de busca salvo que ele tem, e eu vou querer fazer cache disso. Então, como que eu faço versionamento? Algumas pessoas usam um número de versão incremental mesmo, eu uso um timestamp. Tá? Até para depois eu poder ver, se eu quiser fazer um debug, ver as chaves de cache e ver a data ali, é mais fácil de ver. Então, quando eu salvo um termo de busca, eu atualizo esse atributo do usuário. Entendeu? Esse atributo de, quando foi a última vez que esse cara salvou uma busca. Salvo, crio esse termo de busca, esse código está simplificado, eu teria que tomar mais cuidado fazendo uma transação, para não ter problema se acontecer alguma coisa nesse create aqui, mas aqui está só para exemplo mesmo. Quando remove, vou lá e atualizo esse mesmo atributo também. Então eu sei quando foi a última vez que teve alguma alteração nessa coleção dele. E aí o que eu faço quando eu quero recuperar essa coleção? Vou dar um fetch, usando o rails.cache, passando ali uma chave e tal, e pegar, né, a coleção do jeito que eu pegaria utilizando a associação do Active Record normalmente. Porque aqui embaixo tem a magia, né, o Smart Keys. Faz parte dessa chave esse timestamp. Tá? Que aqui eu até tiro os espaços e 2 pontos, porque o main cache não aceita isso na chave. Eu poderia fazer um SHA-1, MD5, alguma coisa, mas eu gosto de manter ela legível para debug. Tá? E aí eu vou colocar na chave aqui, que é user, /id do user, /search terms e o timestamp. Então, acabou o negócio de callback, observe, eu não preciso ficar expirando o cache manualmente, nem escrevendo ele, porque é o seguinte, toda vez que o cara for lá e salvar ou apagar um termo de busca, o que vai acontecer? Vai mudar isso. Mudou isso, mudou a chave. Mudou a chave, quando eu for no main cache perguntando por essa chave nova, ele vai dar miss, vai escrever no cache, a antiga não vai ser mais usada, e quando encher a memória do main cache, ele vai eliminar ele da memória, porque ele faz isso. O algoritmo dele é o que elimina os menos usados, quando ele fica cheio. Então, dessa forma, você tem uma forma simples de nunca mais ter que usar callback e observer para ficar expirando o cache. É trivial, é muito fácil. Demorou um tempinho para entrar na minha cabeça como é que eu ia fazer há um tempo atrás, mas depois que eu passei a fazer assim, nunca mais tive que fazer um callback para expirar cache. Vamos controle, vai na mão mesmo. E aí, queria até fazer um merchan aqui dessa biblioteca que eu acho que eu coloquei no GitHub ontem, tá? Cache Proxy. Ele basicamente o que vai fazer? Ele vai encapsular aquela lógica de chamar o cache do Rails, que a gente usa, rails.cache.write ou delete ou fetch, né, que em geral eu uso mais. Vai encapsular para você não precisar ficar espalhando rails.cache para tudo que é lado. Então, se alguma vez você trocar esse esquema aí, você vai ter num lugar. Você pode passar para ele por parâmetro, qual é o storage dele, e você pode dar um bypass no cache fácil. O que eu vejo pra caramba, o pessoal fazendo um métodozinho lá no usuário, def, nesse caso aí, search terms, cached search terms e search terms, que não passa no cache.
Então, toda hora que você quer pegar sem o cache, você faz um outro método. Aí tem tudo que você quer pegar no cache sem cache, você faz dois métodos. Com esse proxy aí, você vai conseguir, passando apenas uma opção lá, 2 pontos cache de falso, ele dá um bypass no cache e executa o seu bloco. Eu não vou colocar ele aqui para não demorar muito, mas está tudo no README lá no GitHub. Outra coisa que eu vejo que não se tem muito e seria muito bom, programação defensiva. Resumindo, né, não é só isso, mas um resumão. Não assuma coisas sobre o código, principalmente sobre a entrada. Entrada o quê? Parâmetros que vêm para os seus métodos, coisas que você lê da web, de arquivos. Não saia executando coisas em cima deles. Faça validação, ver se é nulo, se é vazio, toda aquela parte chata lá. Que é descrita na lei de Postel, né? Que é o princípio Robustness Principle. Tá? Seja conservativo no que você manda e liberal no que você aceita. Que é isso, aceita qualquer coisa, mas aí valido ali. E aí no que eu passo para frente, eu sou bem conservativo, mando certinho e tal, para não ferrar com a vida dos outros. Já tem muita gente ferrando com a minha vida, principalmente quando eu trabalho com feeds e XML, essas coisas, que é um saco. Então, vou ser bonzinho, né? Então, resumindo, checklistzinha, para você ver se seu código está utilizando programação defensiva, se seu código está coeso, está bom. Primeiro, exatamente nessa ordem, não muda a ordem. Quando eu vou executar algum método, algum trabalho sobre dado externo, primeiro, colho esses dados e faço validação, é nulo, se é nulo eu não aceito, volto para o cara, não quero assim. Depois, faço o trabalho que eu tenho que fazer, depois retorno os resultados e, por último, devolvo o erro, se tiver, lido com os erros que podem ter acontecido no processo. O que você vê muito? O cara faz uma validação, vê se é nulo ou se é blank e tal, depois ele já faz um pouquinho de cálculo, aí ele faz de novo uma validação, aí ele já começa a colocar as coisas num array para devolver. Então, isso aí está tudo misturado. Ele pega um pouquinho da entrada, trabalha um pouco, pega outro pouquinho. Fazendo nessa ordem, você garante que você vai ter menos bugs e vai ter um código que não faz trabalho à toa. Mais uma coisa que eu vejo o pessoal não entender direito. Normal isso. Você vê uma coisa, às vezes, não, até pela questão que eu falei da maturidade, demora um tempo para entrar na cabeça. Lei de Demeter. Essa acho que é a principal que eu vejo mal interpretada. Que é, cada unidade de código deve falar apenas com seus amigos, não falar com estranhos. Os amigos, ele tem lá a fórmula matemática da lei, né, que é, um método só pode falar com o que ele recebeu por parâmetro, objetos que ele criou dentro do próprio método, ou associações. Mas o que eu vejo de errado? Vou dar um exemplo do que eu acho correto. Isso é um código real, tá, de uma aplicação que eu já trabalhei. Uma companhia tinha vários endereços. Aí ele fazia o seguinte, para pegar um nome lá da cidade formatado, ele fazia mais do que isso, mas deixei só uma linha. Tá? Então ele pegava self, ponto, os endereços, ponto primeiro, ponto a cidade, ponto o nome. E aqui é o seguinte, o que o pessoal costuma falar, leia aí de Demeter. Se tiver mais de um ponto, está errado. Não necessariamente. Como é que eu mudei isso aqui para respeitar? Primeiro, self.addresses.first é lógica. Isso está errado fazer desse jeito encadeado, porque isso pode mudar. O que ele queria? O meu principal endereço é o primeiro. Só que se eu mudar isso na regra de negócio, eu vou ter aquela chamada espalhada por tudo que é lugar. Tá? Então, o que eu faço? Aí sim eu encapsulo ali embaixo, naquele método main address, tá? Que aí vai pegar o primeiro. Hoje, essa é a minha lógica. Se eu precisar mudar, esse método muda, o resto continua igual. Aqui em cima, main address.seed.name. Na interpretação errada, isso aqui ainda seria uma violação. Mas ele não é pelo seguinte. A lei de Demeter, ele fala, ela serve para encapsular lógica, não para encapsular acesso a dados. Quando o objeto é associado, também não pode ser à torta direito. Tá? Por exemplo, esse já é um objeto associado que eu tenho. Então, eu só estou pegando o nome da cidade, não tem problema, não preciso fazer outro método, city_name, city_name, para pegar. Então, a minha lógica agora está encapsulada, o meu acesso ao nome da cidade está ali, normal. Então, assim, é uma boa guideline o negócio dos 2 pontos, mas nem sempre ela é
verdadeira. Nas referências da palestra, tem um post muito bom do Pat Maddox sobre isso. Se vocês puderem dar uma olhada, vai ser bem bom. O que eu queria falar mais também, Solid. Não vou falar sobre o Solid em si, ficar descrevendo cada princípio. Porque isso demora pra caramba. E 2, porque amanhã, 17 horas, já vai ter a palestra do Jim Wyrich, que é a minha base para tudo isso. Foi vendo palestras dele que eu comecei a modificar a minha forma de codificar. Então, acho que ninguém melhor do que ele para explicar isso. Mas eu vou mostrar aplicações de alguns princípios, enquanto isso, tentar explicá-los. Primeiro, e o mais importante de todos, Single Responsibility Principle, princípio da única responsabilidade. Toda unidade de código tem que ter uma e apenas uma razão para mudar. Quem é o que estraga tudo isso? Fat Models. Então, como eu falei, é tudo maturidade. Então, a gente saiu de um estado que era um código totalmente espaguete e organizou um pouquinho. Passamos para Fat Models e Skinny Controllers. Ok, já é uma evolução, mas ainda é ineficiente. Primeiro porque ele junta negócio e persistência, e pior do que isso. Tá, você pode falar, não, mas eu só estou herdando o Active Record que faz persistência, então, na verdade, eu não estou violando. Tem gente que defende isso e vários pontos são válidos. Só que, nessa parte de negócio, como você coloca tudo dentro do modelo, você começa a ter vários aspectos diferentes de negócio dentro do mesmo modelo. Então, você começa a ter muita violação disso. Tá? Isso esconde seu domínio, o domínio do seu problema, o domínio de objetos, e falta muita flexibilidade e isolamento. Porque a gente tem que trabalhar em camadas, não juntar tudo. Não é porque eu tenho meu modelo e vou fazer Fat Model que eu vou enfiar tudo que eu puder lá dentro. Vou colocar envio de e-mail, notificação, colocar no log. Eu já vi modelo que voltava target HTML, é uma festa, beleza. Então, um exemplo. Esse aqui, eu chamo de serviço essas classes, tá? Mas na verdade é qualquer peça de lógica nomeada. Tá? Você pode chamar de qualquer coisa, pode fazer outro model. Eu coloco service porque para ter uma nomenclatura homogênea, para todo mundo saber, estou falando do service, o serviço é aquele lá, está lá naquele lugar e é mais fácil de encontrar. Isso aqui era feito para registrar uma atividade. Qual que era a primeira coisa que o pessoal fazia? Vamos registrar a atividade do usuário. Ou coloca no user, ou no modelo de atividade. Só que elas não são responsáveis por isso. Isso é algo que está ali entre os dois. Tá? Então, serviço, classe separada. Tem um initializer ali, construtor, que vai receber qual é o ator, que é o usuário. E já inicio um array de atividades ali. Depois eu tenho esse método aqui que faz o registro. O que é a primeira coisa que eu faço ali nele? Programação defensiva. Depois eu vou fazer o tratamento. Aí, nesse tratamento, o que acontece? Junto todas as peças que eu preciso, gravo uma atividade. Ele vai pegar e chamar os objetos que vão persistir. Tá? E aqui embaixo, o método que vai enfileirar isso para ser processado pelo REST. Aí tem aquilo que eu falei de passar o bloqueio da aplicação, lá no final. Tá? Vou passar quem vai processar o job, quais são as atividades que eu quero e o bloqueio. E aí, passando o REST ali como dependência no parâmetro. Por que eu faço isso? Em vez de chamar aqui REST.enqueue. Porque dessa forma aqui eu estou obtendo isolamento e flexibilidade. Dessa forma aqui eu consigo lá na minha spec passar qualquer coisa. Eu não preciso passar o REST aqui. Eu posso fazer um objeto fake, eu posso fazer um mock vazio que só responde a esse método aqui. Só para colocar... O REST eu já sei que funciona. Eu só quero saber se, quando eu termino em fileira, ele vai chamar o enqueue e pronto. Daí para frente é a responsabilidade do REST. Mais um exemplo. Serviço de busca, usando o Thinking Sphinx. O que acontece? Geralmente, põe lá um métodozinho, fazer uma busca de usuário. Põe lá um método no usuário, chama o Thinking Sphinx, a torta direito lá, faz busca, retorna, ou faz isso no controller também. Isso também eu não acho bom. Então, o que eu faço? Eu faço esse serviço genérico, que pode receber no construtor
um array de classes, que são todas as classes em que o Sphinx vai fazer a busca. Tem esse método add class de conveniência também, porque no meio de um processo eu posso... Vai que o cara põe lá na interface, quero procurar usuários, posts, ele pode marcar e desmarcar. Posso colocar aqui. E, finalmente, o meu método que executa, tá? Que, de novo, vai passar o Thinking Sphinx ali como dependência explícita, como padrão. Ali eu ainda poderia fazer um outro wrapperzinho meu, falando que era um motor de busca, e passar ele por padrão. E lá dentro tem o Thinking Sphinx, mas nesse caso não foi necessário. Né? E aí ele sim, de novo, aí dessa forma eu posso fazer o spec dessa maneira. Essa é a spec antiga. Se eu não passar o Thinking Sphinx ali como dependência no método, voltando, ó, passando ele ali como terceiro parâmetro do execute. Tá? Dessa forma eu tenho que fazer o seguinte. Minha spec vai falar, bom, só para garantir que eu estou passando as opções default, caso o usuário não coloque opções a mais. Que eu tenho que colocar um mock no Thinking Sphinx. E isso aqui é uma prática ruim. Tá? Quem já leu aquele paper chamado Mock Roles, Not Objects, ele vai falar disso. Não coloque mocks, expectativas em objetos que não são seus. Tá? E aí vai executar. Aí como é que eu posso testar isso depois de mudar? Como eu estou passando esse wrapper num parâmetro, eu posso fazer só isso aqui. Um mock vazio mesmo e falar, ó, colocar uma expectativa de que ele recebe esse search e todos os outros parâmetros aqui que eu suprimi para ficar curto e passar ele aqui no execute. Então, como eu já sei que o Thinking Sphinx funciona, eu não preciso ficar testando nele. Então, eu só passo ali e falo, ó, garante que depois que eu fiz todo o tratamento de opções, eu estou chamando aí qualquer que seja a biblioteca que eu estou usando e passando os parâmetros padrão que estão ali em cima. Não preciso testar mais do que isso. Bom, conclusões. Isso também não ficou aquelas coisas, né? O que eu falo dessas conclusões? São guidelines, são guias, não são leis. A gente tem muito problema de achar, nossa, eu vi lá aquele negócio, vou fazer tudo daquele jeito. Que é o problema que acontece com o que eu falei com a lei de Demeter. Nossa, vou socar assessor para tudo que é lado, porque não pode ter 2 pontos em nenhum lugar. Não faça isso. Nunca use leis, use guias. Então, qual é o mantra principal? Se está difícil de testar em isolamento, está mal projetado. Tá? Isso, coloquei o asterisco ali, isso, só para não criar uma lei, então eu falo que é 99,99% de chance. Se você não está conseguindo testar, se você está tendo que fazer mock no objeto que não é seu, se você está tendo que fazer setups muito extensos para impedir que bata algum componente externo, está errado. Tá? Quase sempre. E eu queria passar para vocês algumas checklists, que eu acho que checklist é uma boa forma de adquirir um hábito. Tá? Então, quais são as checklists que eu uso quando eu estou programando alguma coisa? Primeiro, que é aquele porque eu faço aqueles objetos service, activity service, search service, que eu isolo essa lógica e faço um objeto puro e separado. Isso é uma checklist, na verdade, do Pat Maddox, né, que eu adotei para mim. Toda lógica importante deve ter essas 3 propriedades. Ela tem que ser explícita, ela não pode estar socada dentro de um modelo lá, ou de vários modelos. Então, fazendo aqueles objetos service, colocando numa pasta separada e tal. Explícita, ter um nome, ter uma localização clara. Tá? Por isso eu uso service, é o nome, por isso eu uso a localização, eu faço uma pastinha lá, e ela é totalmente explícita. Olha, esse objeto faz isso, registra atividade, faz busca. Quase foi na TV, hein? Falei. Ao finalizar, quando você finaliza, escreve a sua spec, escreve o objeto, quando você finaliza ele, 3 perguntas. Esse objeto está aplicando o dry, né? Ele não está se repetindo, ele tem apenas uma responsabilidade? Isso é bem fácil de ver. Você está olhando e falar, puta, esse aqui faz busca, depois ele faz log, depois ele manda um e-mail. Não, é melhor eu delegar isso para outros objetos. E, importante, depende de componentes que mudam menos do que ele. Essa é bem importante. Em geral, é muito bom que um componente de software dependa de outro que muda menos.
Se você coloca uma dependência em cima de algo que muda toda hora, você está criando um elo frágil ali. Toda hora você muda um, você tem que ficar mudando o outro, muda um, tem que ficar mudando o outro. Porque algum tipo de acoplamento a gente nunca pode evitar. O que a gente busca é baixo acoplamento. Mas software sem acoplamento não existe, né, orientado a objeto. Não tem como você não ligar nem um pouquinho no outro. Mas, seguindo essa guideline aqui de ligar só um componente que muda menos, a gente consegue diminuir o acoplamento. Outra checklist que eu uso pra caramba e recomendo pra caramba é o Zen of Python. Se você tem o MacBookzinho aí, tem instalado, já vem com Python, ou já tem o Python aí, você entra lá. No terminal Python, Enter, vai lá dar um Import This. Ele vai mostrar para você o Zen of Python. E isso é um negócio que eu sempre uso, o pessoal que trabalha comigo sabe, toda vez que a gente vai conversar sobre uma decisão, eu vou citar ele. Explícito é melhor que implícito, simples melhor que complicado, complicado melhor que complexo, toda aquela checklist. Eu uso como uma checklist para software. Tá? Então, basicamente é isso. Se tiverem perguntas, estamos aí. É isso aí. Pode colocar para mim ali de novo o slide? Você pode voltar, por favor? Só o pessoal, tá dando para enxergar isso aí? Não, né? Eu não sou. Esse é o GIST que tem todos os links de referência, tá? Que eu usei para palestra. Tem outras palestras, artigos. Se vocês puderem dar uma olhada, eu recomendo bastante. Muito obrigada. Obrigado. Vamos começar então. Alguém tem alguma pergunta? Aqui? Não é exatamente uma pergunta, é mais um adendo. Naquele exemplo que você falou sobre a lei de Demetrio, você poderia ter usado o def delegators do Rails para diminuir o número de acessos e também ter algum controle caso o objeto seja nulo. Ele já faz essa proteção. Tem o próprio Ruby vem com a biblioteca delegator lá, que por acaso que você quer só falar, não quero acesso direto aqui, justamente para seguir a lei de Demeter. Então, você consegue passar para frente usando só dar um requirezinho lá, delegator, e dar um delegate, tal método para tal classe, ele vai passar. Então, você não precisa ficar fazendo método só para passar para frente. Usa o que já tem no Ruby. Mais alguma pergunta? Beleza? Não? Acabou. Então, muito obrigada mais uma vez, Lucas, pela sua palestra. Obrigado. Valeu.